Vocês já começaram a ver o livro, a ler o livro? Alguém já começou? O que está achando? Bom, quem ainda não começou, na semana que vem a gente vai começar a trabalhar com ele mesmo. Eu vou ver certinho quantos capítulos. Vou pedir para vocês. Ele é um livro bem. O começo dele é bem denso, então é bem mais complicado o comecinho dele para acompanhar, mas depois que você entra naquele mundo, depois que você entende a lógica, aí é super rápido. Aí você não para mais de ler até chegar no fim. Então eu vou ver agora certinho quantas páginas, quantos capítulos vocês vão ler, mas primeiro vamos concentrar aqui, né, nas figuras de linguagem. Eu tinha passado para vocês na terça. Deixa eu apresentar a janelinha. Bom, tá aparecendo para vocês aí, né? O, o meu negocinho de. Bom, tá aparecendo a telinha para vocês aí. Tá aparecendo, aliás? Tá Sim. aparecendo. Beleza. Então, eu tinha falado para vocês na terça-feira sobre mais cinco figuras de linguagem. E eu vou tentar, tentar não, vou passar rapidamente por elas e mostrar mais cinco ainda nessa aula, para a gente acelerar um pouco. Mais um pouco, aliás. Então, a primeira delas era a ideia do pleonasmo, que todo mundo faz, né, o tempo todo. Isso aí, como eu falei, faz parte da nossa forma de comunicação. Não dá, tem horas que você não consegue não falar o pleonasmo, porque faz parte da nossa língua ser redundante. Então, esses aqui são os exemplos, né, que eu tinha mostrado. Alguns são óbvios, como entrar para dentro, subir para cima. Alguns não tão óbvios, como esse surpresa inesperada, e o não vi ninguém. Não vi ninguém, aliás, embora seja um pleonasmo, é totalmente aceitável. Dificilmente, mesmo num, numa conversa mais formal, né? Numa escrita mais formal, dificilmente alguém vai questionar. Ah, mas você não viu? Não é que você não viu ninguém, você não viu alguém, ou não vi alguém ali, ou vi ninguém. O certo seria dizer, né? O correto na norma culta seria vi ninguém, ou não vi alguém por ali, mas ninguém usa isso. Todo mundo fala não vi ninguém, e tá tudo bem. E esse chovia uma triste chuva resignada. Na literatura é muito usado essa figura de linguagem quando você quer enfatizar algo. Mais uma vez, né? É sempre para essa ideia de tentar deixar o mais claro possível a ideia. Tudo bem com o pleonasmo, gente? Sim? Não? Esse é tranquilo, né? Tirando o nome feio, é fácil de entender. Eufemismo. Também todo mundo usa o eufemismo, que é essa forma de suavizar as coisas que você está falando. Então, ao invés de dizer que a pessoa morreu, você fala, ai, ela foi viver num lugar melhor, foi morar com os anjinhos no céu. Você vai falar coisa desse tipo. Alguns eufemismos servem para suavizar outros tipos de ideia, mas geralmente é isso. É uma coisa que você não quer falar a realidade nua e crua, você fala floreando. Não sei se vocês conhecem essa palavra florear, né? Mas é tipo, você vai embelezando a coisa para poder falar. Então tem esse também esse aqui, foi o banheiro fazer o número 2.
E o novo reajuste de preço prejudicou a família. Tudo bem com isso também, gente? Vocês entenderam? Podem perguntar a qualquer momento, podem lançar dúvidas aí no chat também, quem não tiver microfone, podem falar, podem perguntar. Coloquem seus nomes no chat, pessoal, para eu saber quem está aqui hoje. Muito bem, catacrese é aquela figura de linguagem que você coloca nome em coisas que tecnicamente não tem nome. Então, o tal do pé da mesa, pele de tomate, tem milhões de exemplos, né? O tampo da mesa, para não falar aquela superfície plana que fica na parte de cima da mesa, o pé direito. O pé direito é a parte de cima da parede, chamam de pé direito. Pé direito alto, quando dizem que a casa tem um pé direito alto, quer dizer que a casa tem uma parede, as paredes da casa são muito altas. Opa, tem gente entrando. Então, quer dizer que as paredes da casa são lá em cima. O teto, melhor dizendo, da casa, muito lá em cima. Aí chamam de pé direito. Não tenho ideia de porquê, mas é assim. Tem a batata da perna, tem o céu da boca. E também na É tipo o literatura. dente de alho? Oi, Camille. Por exemplo, um exemplo de catacrese é o dente de alho? O dente de alho, sim, exatamente. Dente de alho também é a catacrese. Você não tem um nome específico para aquele pedacinho do alho. Acho que é gomo, sei lá, talvez poderia chamar um gomo de alho, mas a gente chama dente de alho. Bom, o que mais, gente? Mais alguém sabe algum exemplo? Sim, não? Que os exemplos vocês lembram da vida de vocês aí, em volta de vocês, além do dente de alho? Deixa eu olhar aqui na minha cozinha, ver. Bom, tem o pé do fogão, tem os pés das cadeiras. Agora aqui olhando, não tem nada que eu consiga ver, que eu consiga falar para vocês, dar mais exemplos aqui na minha frente, exatamente agora. Ah, tem as costas da mão. As costas da mão também é uma catacrese, porque não existe um nome específico para essa área, essa região da nossa mão aqui. Essas são as costas da mão. Muito bem. O próximo, o anacoluto. Isso aqui, gente, é muito usado na oralidade. As pessoas, na escrita você quase não vai ver, dificilmente, a não ser, é claro, que a escrita esteja imitando uma pessoa falando. Mas se não for esse o caso, você dificilmente vai ver na escrita, numa dissertação, por exemplo, dificilmente você vai ver as pessoas usando o anacoluto. É para enfatizar essa ideia principal. Então você vai falar de alguém, então você constrói, você primeiro apresenta esse alguém e depois você apresenta o resto da frase. E por isso que é na oralidade, porque é uma forma da pessoa indicar para outra que ela entendeu e que ela está se referindo àquele mesmo assunto. Então, se alguém pergunta para você, esse primeiro exemplo aqui, ó, e aquela menina? Sei lá, tem dois professores, duas professoras conversando na escola. E a aluna tal? E a menina da sua sala que passou mal ontem? A menina, os pais levaram no UPA. Então, que você primeiro confirma para o seu interlocutor que você entendeu o que ele está falando e termina a frase. E aí reconstrói a frase sem precisar usar de novo essa parte que você já apresentou antes.
Então vai ser muito usado na oralidade. Todos vocês já devem ter ouvido alguém falando assim, ou vocês mesmos já falaram assim. Mas é uma figura de linguagem especialmente oral. Ou então esse aqui, né? Esse aqui todo mundo já deve ter falado em algum momento. Eu só lembro de mim quando preciso. Então, de novo, né? Primeiro você dá ênfase para o que você, para a ideia principal da frase e para confirmar, né, sobre o que você vai falar naquela frase, e em seguida você fala o restante dela, o restante das ideias daquela frase. Tudo bem, gente? Sim, sim, não. Ok, estou recebendo muito sim, então creio que está tudo certo. Vamos lá correr mal Ah, um tá. A pouco. minha internet bugou aqui. Mas, por exemplo, se for uma conversa onde eu pergunto, você tá bem? Aí o outro, sim, quer dizer, eu. Pera, confundi. A pessoa vai e fala, ah, você tá bem? Aí você responde, eu tô bem. É um anacoluto? Você poderia reconstruir assim, ó. Oi, você está bem? Eu passei mal a noite inteira. Então, você está bem? Não, não estou bem. Eu fiquei doente, passei mal a noite inteira. Então, não, você fala, usando anacoluto. Você está bem? Eu passei mal a noite inteira. Ou então, você está bem? Eu fiquei ótimo. Não, fiquei ótimo. Aí você já está fazendo a frase mesmo. Mas de qualquer forma, como houve essa ênfase, como se houvesse uma vírgula mesmo, né? Eu, papapá, papapá. Sim, aí já é um anacoluto também. Eu, comida e bebida a noite inteira. Poderia ser assim também. Aí já eliminaria o, o verbo, né? Eu comi e bebi a noite inteira. Não, eu comi e bebi a noite inteira. E aí você ainda tem uma outra figura de linguagem que a gente vai pegar, vai falar daqui a pouquinho. Mas acho que o principal é isso. Acho que acabamos de lembrar aqui juntos. O principal é essa ênfase na oralidade, como se você pudesse uma vírgula aí. Eu ou ela, fulano, aí tem essa ênfase primeiro nessa parte e depois o resto. Não sei se ficou claro, se eu expliquei, mas é isso, Camille. Bom, depois eu vou mandar para vocês ainda hoje. Eu espero conseguir, né? Eu tenho que conseguir ainda hoje, apesar da acumulação de coisas que eu tenho que conseguir mandar uma lista para vocês. Vou mandar uma lista para vocês de exercício. E aí a gente vai, aí vocês vão, espero que vocês entendam melhor. E é lógico, né, que vocês são alunos aplicados e vão estudar também em casa, né? Muito bem, gente. A última que eu apresentei, já para a gente já ir para a próxima, isso aqui também é muito fácil. É a hipérbole, que todo mundo usa todo dia, pelo menos uma vez. Tenho certeza disso. Que é isso de exagerar, exagerar a sua realidade. Exagerar aquela ideia que você está transmitindo na sua frase. Então, tem essa música aqui, né? Eu limparia os trilhos do metrô. Essa música inteira é uma hipérbole atrás da outra, uma hipérbole atrás da outra, o tempo todo. Vocês podem ouvir essa música aí, quem não conhece ainda, procure, é do Frejá. Eu não lembro o nome da música. O cantor é o Frejá. E falar por você, eu tentaria até ficar alegre, eu subiria não sei o que para o inferno. Bom, vocês vão procurar e vão achar. Eu, infelizmente, não estou lembrando a música agora. Morro de rir também. Todo mundo já morreu de rir umas 3 vezes na semana, né? Todo mundo morre de rir. E também gastar fortuna com livro. Então, você pagou R$ 20 num livrinho. Ou então, nossa, você gastou essa fortuna com esse perfume, com alguma coisa que para o outro é besteira, mas para você não é besteira. E não é caro. Então, esse exagero.
Ou então, chorei rios de lágrimas. E, e esses exemplos, assim, hipérbole todo mundo usa o tempo todo. Acho que eu nem vou perguntar se entenderam, porque isso aqui tá muito claro, né? É só a questão de saber esses nomes, pessoal. Mas, como eu falei, vocês estão usando essas figuras de linguagem o tempo todo. Vocês só não sabiam que tinha um nome para isso, mas todo mundo usa e sabe usar, inclusive. A maioria, grande maioria, pelo menos, né? Muito bem, agora eu vou começar a apresentar uma sequência nova para vocês. A primeira figura de linguagem é o paradoxo. O paradoxo, ele é uma ideia que é representada por contraditórios na mesma frase. Prestem atenção nisso. Então, você tem ideias opostas, mas que estão juntas. Você tem conceitos opostos, melhor dizendo, mas que estão juntos para formar, para enfatizar aquela ideia que você está apresentando. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Ele vive sonhando acordado. Então, você sonha, ou seja, você está dormindo, mas acordado. Então, já houve uma contradição aí. Ou então, esse poema aqui do Camões, ó. Amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Então, de novo, tem essa ideia, tem duas ideias contrárias aí, mas dá um bug na cabeça da gente quando você pensa essas duas ideias juntas. Mas a ideia é justamente essa, a intenção é justamente dar esse choque em quem lê, em quem ouve, para que se realce de alguma forma essa ideia que está sendo apresentada. Ou então esse aqui, todo mundo já deve ter ouvido, né? Alegria é assunto sério. De novo, você tem a ideia de alegria, todo mundo feliz, mas aí é assunto sério. Então, oxe, mas que paradoxo é esse? Justamente por isso chama paradoxo, né? Mas é uma forma de se enfatizar essa ideia que você está apresentando. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Alguém quer falar um exemplo aí? Silêncio na sala. Cri, 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 cri. Alguém não consegue lembrar um exemplo para nós aí? Ó, vamos pensar um outro exemplo aqui agora. É, meu carro vive quebrando e andando. Esse é um paradoxo. Vive quebrando e andando. Embora não é porque aí tem a ideia de temporalidade, então não dá certo. Hum, aquela pobre menina rica, ou aquela pobre menina rica. Tinha algum livro essa frase, não vou lembrar agora. Então, aquela pobre menina rica é uma forma de se enfatizar, são ideias contrárias, mas se enfatizando um dos termos. Nesse caso, pobre tem um sentido, o pobre acaba adquirindo um outro sentido para enfatizar o rica, do menina rica. E é a mesma coisa em todos esses exemplos que eu dei aqui, ó. Sonhando acordado. Não é que esse acordado e esse sonhando não tem sentidos exatamente opostos. Então você não está dormindo e acordado ao mesmo tempo. Ou então, alegria é assunto sério. Você está pegando um outro sentido para sério para se referir à alegria. E a pobre menina rica também. Você não está mais falando de pobre no sentido de pobreza econômica. Você está falando de pobre no sentido de um outro tipo de pobreza, mas que a palavra em si é contraditória ao rica.
mas que dá um novo sentido ao rica, a palavra rica. Tudo bem? Ti- Ô, professor, Oi, qual a diferença de paradoxo para antítese? para antítese? Não é Muito. antítese, que são duas ideias diferentes? Sim, vou chegar lá. Que, aliás, é a nossa próxima figura. Então, deixa eu já apresentar, porque essas duas são muito usadas na. E outra coisa, Oi? pode falar? É Pode. que antes de você explicar a diferença, só queria perguntar se, por exemplo, aquela frase, eu tô cagando e andando, é um paradoxo? Eu tô cagando e andando. É de quando alguém tá bravo com alguém e fala, eu tô cagando e andando pra você. Sim, nesse caso é um paradoxo, não é uma antítese. Por quê? Porque cagar implica que você está parado, mas você não está parado. Então você está andando. Então, sim, são ideias opostas. É paradoxal, né? Você falar tô cagando e andando. E Entendi. porque não faz sentido, não tem. Não é que não faz sentido, né? É porque não tem como você, teoricamente, cagar e andar. Na verdade, tem, né? É nojento, mas dá, mas é possível. Deve ser, aliás, né? Antes que alguém Sim. pense aí, né? Deve ser. Imagino que seja. Então sim, é paradoxal, é um paradoxo. Tô cagando e andando, sim. Agora, antítese, ó, vamos falar de antítese. Antítese. Mas ninguém fala antítese, né? Antítese. A diferença do paradoxo. Não, esquece a diferença por enquanto. A antítese é ideias opostas, mas na mesma frase. Então você vai falar de duas ideias separadas que estão relacionadas na frase com uma outra ideia ou não, mas que você percebe que são coisas separadas. Então, ó, preferi viver e ela morrer. Aqui tem outra figura de linguagem também que eu já vou apresentar também para vocês, que é o tal do zeugma. Mas vamos chegar lá daqui a pouco. Ó, preferi viver, ela morrer. Tem duas ideias separadas. Eu preferi uma coisa, ela preferiu outra coisa oposta. Ou então, isso aqui também todo mundo já deve ter ouvido ou lido. Estarei lá, faça chuva ou faça sol ou faça chuva. Geralmente acho que é a chuva que vem primeiro, né? Faça chuva ou faça sol. Então, eu estarei lá de qualquer jeito. Faça chuva é uma ideia, ou faça sol. Você não falaria que, por exemplo, estarei lá mesmo que o sol chova. Aí seria um paradoxo. Embora acho que essa frase nem faz sentido, né? O sol chove raios luminosos, né? Poderia ser isso. O sol chovia raios luminosos. Seria um exemplo de paradoxo. Porque você tem sol e chuva na mesma frase, mas relacionados à mesma ideia. Na antítese, não, faça chuva, faça sol. Relação é de amor e ódio. Então você está caracterizando a relação que tem amor e tem ódio. Se fosse paradoxo, você falaria ela o ama, ou ele a ama, ou ele o ama, ela a ama, odiando. Aí é um paradoxo, porque o amor tem uma carga de ódio junto, tem uma carga de ódio junto nesse amor. Ama odiando, amar odiando. Agora aqui são ideias separadas, ó. Tem o amor de um lado, o ódio do outro. Entenderam? Entendeu, Camille? Entendi, Tá todo entendi. mundo acompanhando? Todo mundo está entendendo? Podem perguntar, pessoal. Podem perguntar, podem falar que não entenderam. Eu explico de novo, não tem problema nenhum. O objetivo nosso é aprender. Então não se preocupem. Bom, vou confiar que todos entenderam então, né? Vamos lá. Silepse, mais uma figura com nome estranho.
mas que a gente também usa, e isso usa muito, muito mesmo, especialmente na oralidade. Na escrita, a gente tende a se policiar um pouco mais e acaba aparecendo menos. Mas muita gente usa, né, especialmente essa do meio, muita gente usa, muita gente comete essa figura de linguagem. De novo, repetindo, eu já repeti isso várias vezes. Não é errado você escrever, não é ou falar, desde que você se comunique e seja entendido, maravilha. Mas quando você vai para a norma culta, existem figuras de linguagem que são mais aceitas num gênero e outras que são mais aceitas em outro gênero. Então a silepse, ela vai costumar aparecer muito na oralidade também e em alguns textos menos formais. Então, por exemplo, a gente preferimos viajar. A gente preferimos seria a gente, o grupo de pessoas, nós. Nesse caso é nós. Porque também poderia estar dizendo a gente de outras pessoas, de um outro grupo. Ah, e aquela gente gosta de prefere viajar. Mas não, a gente está se referindo a nós mesmos. Então aí a concordância do preferir vem com esse subentendido, esse nós subentendido. Nós vai, então, é uma silepse. Nós vai. Não, nós vai é um erro mesmo, é erro de português Ah, mesmo. ué, mas Mas não sim, entendi, vamos não. analisar. Nós vai. Vai está concordando com quem? Ué, com ninguém? Então, mas qual é a ideia implícita atrás? Esse vai, ele estaria concordando com. Porque nós usamos. Um monte de gente fala nós vai. Quer dizer que com alguma coisa está concordando. Ó, Deveria concordar com as pessoas que estão indo, né? Com nós, no caso, mas não tá concordando, certo? Seria nós vamos. então, por que que as pessoas falam nós vai? Eu não sei. Provavelmente, o que houve aí foi uma retroalimentação. Não sei se é a melhor palavra, mas é que veio na cabeça agora. Começou-se a usar muito o a gente vai. Ah, a gente vai para tal lugar, a gente vai para tal lugar, a gente vai fazer isso, a gente fez aquilo, e de repente voltou. O nós, que antes falariam, nós fizemos isso, nós vamos para tal lugar, nós faremos, nós queremos, e de repente começou a juntar o a gente com o nós. Então nós faz, nós vamos, nós vai, nós quer, nós foi. Eu acredito que seja isso. Houve uma retroalimentação, aí houve uma afetação, uma contaminação, podemos falar, de de primeiro começou a se usar um tipo de construção, que é o a gente vai, a gente faz, a gente quer, que é a terceira pessoa, que é a segunda pessoa do plural, do singular, concordando, né, o verbo concordando com essa pessoa, com a terceira pessoa, aliás, na segunda, a terceira pessoa do singular, né, a gente, que equivale a ele, ela, e aí voltou, aí reverteu isso, aí começou a usar para a segunda pessoa do plural a conjugação da terceira pessoa do singular. Então, nós vai, nós quer. Então, me parece que é isso. É uma forma de silepse, no final das contas? É, também é. Só que a gente precisa, então, lembrar quem é que está subentendido aí. A silepse sempre implica que tem algum termo que está escondido. Ainda não se aceita, mais uma vez, aquele velho problema da gramática, né? Que o povo, os gramáticos, eles são obrigados a aceitar as coisas. Quando começa todo mundo a usar, aí que eles falam, olha, agora vale isso, tá bom? Então, mais uma vez, a gente tem esse problema. Por enquanto, não se aceita nós vai. Só que está todo mundo usando. O pessoal cada vez mais vai usando. Vai chegar um momento em que eu vou falar, esse termo é consagrado pelo uso, então todo mundo pode usar.
Eu dei uma puta de uma volta aqui, mas no extremo é silepse. Ainda não é admitido como, mas pode ser considerado sim. Pode ser considerado uma silepse. Tudo bem? Todo mundo acompanhou aí? Todo mundo está entendendo? Ó, esse outro exemplo aqui vai deixar um pouco mais claro também. A maioria das crianças gostam de doce. Isso aqui acontece demais. Você usa a palavra maioria, que é singular. A próxima palavra geralmente é plural, então a maioria das crianças. E aí você concorda com criança e não com maioria. Nesse caso, o termo não está subentendido, né? Vamos deixar isso claro. Criança, ela está explícita aqui, ela não está subentendida. Mas ainda assim, é uma silepse porque isso aqui está concordando com um termo que está implícito na maioria. Então, a palavra maioria, nesse caso, se refere a crianças. Então, tá explícito aqui, ó, a maioria das crianças. Então, essas crianças gostam, está concordando com criança, com plural, de doces. Mas se não tivesse, a maioria gostam de doce. E eu já vi acontecer isso, porque na cabeça da pessoa, maioria é plural, a maioria dos homens, das mulheres, das pessoas, dos animais, e aí coloca essa palavra no singular com o verbo no plural. Terceiro exemplo, ó. Povoaram os degraus, muita gente de sorte. De novo, essa palavra muita gente. Então, ó, povoaram os degraus, muitas pessoas, muitos fiéis, muitas pessoas querendo os R$ 600 do governo, né, que tá puta complicação para conseguir. Mas aí a concordância do povoaram, que deveria ser a palavra que deveria concordar aqui, plural, mas não é, é singular. Então, povoaram os degraus, muita gente de sorte. Tudo bem até aqui, gente? Sim, sim, sim. Vocês gostam de escrever sim, né? Bom, mais uma vez, né? Vou confiar que vocês estão entendendo, então. Agora eu vou apresentar mais duas figuras que também são e não são parecidas. Mas vamos para a primeira aqui, ó. Eu já comentei até dessa figura, só que agora a gente vai ter uma mudança. A mesma figura de linguagem, que é a próxima, eu apresentei ela de outra forma para vocês. Então agora vocês, se alguns lembrarem, algumas lembrarem, espero que lembrem, mas vamos lá. O zeugma, e fala o zeugma. O zeugma é uma figura de linguagem que fala de omissão de termos da oração que já apareceram antes. Lembra que a gente falou de vírgula? E a gente usa vírgula nesses casos? Nesse caso aqui não usou porque tem o E, né? Mas vamos lá, ó. Prefiro McDonald's. Ela, Subway. O que que não aparece aqui? Na verdade, aqui tem duas figuras de linguagem também, né? Deixa eu reconstruir essa frase aqui e depois eu explico. Eu prefiro McDonald's. Ela, Subway. Então aqui, ó, o termo que sumiu nessa segunda frase é o prefiro. O prefiro não aparece aqui, ó. Ela prefere. Então, nesse caso, houve o zeugma. Houve uma omissão de um termo, mas que já havia aparecido antes. E eu posso deixar assim, sem o eu, que aí você tem uma outra figura de linguagem que é a próxima que eu vou aparecer. Vamos ver se eu lembro de retomar essa frase depois, né? Outro exemplo, ó. Minha série preferida é Lost e a dele Breaking Bad. Então, e a série preferida dele é Breaking Bad. Eu acho que vocês nem conhecem Lost, né? Mas quando lançaram, gente, nossa,
foi assim a revolução das séries de TV. Foi a coisa mais louca que havia no mundo, era assistir Lost. As pessoas discutiam teorias sobre o Lost. Alguém conhece? Alguém assistiu? Não? Procure. Procure na. Ainda tem, deve ter. Eu não sei em qual Tem na... stream, né, que deve ter. Você já Eu assistiu? comecei a eu comecei a assistir, mas eu não terminei porque é enorme. Sim, são acho que 10 temporadas. É muito louco. Sim, Nossa, é uma puta de uma viagem. Foi uma das séries mais aclamadas de todos os tempos. Mas não vou falar. Não vou dar spoiler. Mas nossa, fica maravilhosa até a última temporada. A última temporada caga assim, nossa, horrível. Não, vou dar spoiler, assim. A última temporada é uma bosta, mas tudo bem. Não vamos falar aqui disso. E a dele Breaking Bad também. Quem não assistiu Breaking Bad, ó, assistam, que é muito boa, muito, muito boa. Muito bem, mas aqui a gente tem esse caso de zeugma, que você está omitindo um termo, mas ele é entendido depois. Nossa, já estouramos o tempo aqui, deixa eu terminar rápido. E aqui, ó, um outro tipo de zeugma. Ó, temos sorvete de limão, chocolate, morango. Ou seja, cadê o D, né? Sumiu a conjunção D. Não tem D chocolate, D morango. Só aparece os sabores, limão, chocolate, morango. Então, nesse caso, o zeugma aconteceu aqui, ó. Desapareceu o D, a palavra D. Aí nós temos a tal da elipse, que é a omissão de termos da oração graças ao contexto. Deixa eu colocar aqui. Compreensão, acho que é melhor do que omissão. Compreensão de termos da oração, de termos omissos da oração graças ao contexto. Isso, ó. Compreensão de termos omissos na oração graças ao contexto. Ou seja, você não sabe que o termo está lá, o termo não aparece, não é igual ao zeugma, que aparece uma vez, ele apareceu. Apareceu aqui também, ó. Apareceu aqui. Ops, apareceu aqui. Quando eu faço assim, fica destacado para vocês. Ó, eu destaquei a palavra prefiro. Fica destacado aí para vocês? Ah, beleza. Eu não sabia. Hoje que eu me toquei disso, né? Eu vivo destacando o termo aqui, mas eu não sabia se aparecia ou não. Não, então que bom, né? Então que bom que está funcionando. Então, a elipse é a compreensão do termo que nem apareceu. No zeugma, ele ainda apareceu uma vez, ó. Já apareceram antes. Na elipse, o termo nunca apareceu. Por exemplo, aqui vou construir minha casa. Aqui deveria estar escrito aqui, eu vou construir minha casa. Mas o eu não precisa. Você sabe, na nossa língua portuguesa, o verbo, ele já diz quem é o sujeito, né? Então, raramente alguém vai falar aqui, eu vou fazer tal coisa. A não ser que você queira destacar ou que você esteja falando com alguém que não compreenda mesmo essa construção, né? E aí você coloca o eu. Isso aqui veio da literatura, Rubem Braga. Veio sem pinturas, um vestido leve, sandálias coloridas. Ou seja, veio sem pinturas, com um vestido leve e usando sandálias coloridas. Mas você não precisa colocar esses termos, porque já fica entendido. Sem eles, você já entende o que está acontecendo. Dificilmente, muito improvável, né, que essa pessoa que veio sem pinturas, vestido leve e sandálias coloridas, esteja com a sandália na mão.
muito provavelmente estava colocando a sandália no pé. Então não precisa estar escrevendo aqui, trazendo as sandálias na mão. Se fosse o caso, aí estaria escrito, né? Carregando as sandálias nas mãos. Sandálias coloridas nas mãos. Mas se só está escrito sandálias coloridas, é óbvio, ou deveria ser, que está no pé da pessoa, que ela está calçando essas sandálias. E aqui, ó, não fosse Joana, os dois se matariam. Se não fosse Joana, ou até se não fosse a Joana, os dois se matariam. Mas, mais uma vez, não precisa. Porque se você falar não fosse tal coisa, todo mundo entende. Você não precisa mais usar o se não fosse tal coisa. A norma culta exigiria que usasse se não fosse isso, se não fosse a pessoa, se não fosse eu, se não fosse ela. Mas a elipse, ela explica que você pode dizer não fosse e que está tudo bem, que funciona do mesmo jeito. Então, ó, pessoal, o zeugma, mais uma vez, o termo já apareceu em algum momento. Os termos já apareceram. Na elipse, o termo nunca apareceu. E, no entanto, você sabe que ele existe. Às vezes ele nem passa na sua cabeça. Você nem lembra que aqui tem, aqui eu vou construir minha casa. Você nem lembra que poderia ou deveria ter um eu aqui. Mas você Ô, sabe que está professor, dito. Oi, a elipse é basicamente quando tem um sujeito oculto? o sujeito oculto é uma forma de elipse, sim, sim. Mas só que não é só para sujeito, né? Não é só para pronome. Você também tem aqui, ó, preposições. Você tem aqui o se, que é um advérbio de condição. Advérbio? É. Então você tem também para outras classes de palavras além dos pronomes. Se pensar alguma com verbo aqui, uma elipse com verbo. Ah, pensar, calma, vamos ver se dá certo. Ops, furioso. Ok, já houve elipse do eu aqui, do ele, aliás, né? Ele estava furioso. Móveis destruir. Não, destruindo móveis na casa. Eu quero eliminar o destruir. Móveis caídos pela casa. Estava furioso. Móveis caídos pela casa. Hum, isso aqui é uma elipse? Não, não é uma elipse. Dá para mudar para uma elipse? Vamos ver. Estava furioso, quebrando tudo na casa. Alguém pensa num exemplo aí? Que a gente consiga fazer uma frase sem omitir um termo, mas ainda assim sendo com verbo, aliás. Eu não estou conseguindo. Eu sei que existe, mas não estou lembrando nenhuma agora. Eu vou lembrar e vou passar para vocês depois. Vou lembrar depois eu passo para vocês. Pessoal, tudo bem? A gente já passou muito do horário aqui, mas tudo bem por enquanto, todo mundo entendeu. Pode ficar talvez uma outra coisa vocês não pegaram de primeira, mas não tem problema, entendeu? Vocês vão entender. A gente vai ter a listinha de exercício, vocês vão, e eu vou mandar o material para vocês, né? Aliás, vocês podem acompanhar todas essas figuras que eu falei hoje, ó, vocês podem ver naquela página que eu mandei para vocês. Mais uma vez, né? O Google também está lotado de páginas de gramática de língua portuguesa, é só procurar que encontra.
Então, hoje a gente viu o paradoxo, antítese, silepse, zeugma e elipse. Eu não vou apresentar muito mais do que isso. Eu já apresentei 15 figuras de linguagem para vocês. Eu acho que a gente vai ficar, talvez, mais uma ou outra só que eu vou falar. Tipo, onomatopeia. Não tem nem por que eu falar onomatopeia. Todo mundo sabe o que é uma onomatopeia. Então, talvez é mais uma ou outra que eu vou apresentar para vocês. E aí, a gente nem vai chegar em todas, que são mais de 30, né? Mas eu vou ver. Eu vou tentar basear principalmente na leitura do livro, né, que lá tem muitas figuras de linguagem. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado, tenha entendido. Se não entendeu, mais uma vez, não se preocupe, que vai entender. E, bom, é isso. Deixa eu botar minha carinha grande aqui para vocês me verem, né? Pra vocês não sentirem saudade de mim. E muito obrigado para vocês todos e até a próxima, pessoal. Bom fim de semana e bom feriado, né? Porque segunda e terça é feriado. Até mais, gente. Obrigado. Muito obrigada, Adriano. Obrigado, professor. Tchauzinho. Até mais. Bom fim de semana.